Então vamos comentar nesse vídeo sobre algumas notícias de tecnologia que aconteceram aí nos últimos dias. Vamos falar sobre uma declaração do cofundador da Anthropic, onde ele deu algumas dicas de qual será o possível caminho que os novos modelos que eles estão desenvolvendo vão seguir. E tem coisas bem interessantes sobre isso. Vamos falar também sobre o primeiro implante da Neuralink, feito em um ser humano, e o cara gravou um vídeo usando o negócio. Vamos falar também sobre a Rússia, que está acusando a Starlink de estar participando de um programa secreto de vigilância. O que provavelmente deve ser verdade. Vamos falar também sobre alguns novos recursos do Magnific AI, aquela empresa de inteligência artificial que consegue modificar imagens e que tem alguns recursos novos bem interessantes. E também sobre o robô da Yoontree que qualquer pessoa pode comprar por $1.600 e que tem algumas funcionalidades que eu particularmente gostaria de utilizar. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então algumas semanas atrás eu tinha gravado um vídeo sobre esse assunto, falando sobre a Neuralink que fez o primeiro implante em um ser humano. E agora finalmente apareceu o cara, né? Ele gravou um vídeo mostrando o negócio funcionando. Antes não tinha sido revelado quem que tinha recebido esse implante, mas agora a gente sabe quem é. Mas foi o Nolan Arbaugh, de 29 anos, que possui uma condição onde ele não consegue se mover. Ele perdeu o movimento em um acidente quando ele estava mergulhando e ficou completamente paralisado dos ombros para baixo. Só que agora com a Neuralink, ele consegue controlar um computador e jogar jogos inclusive. Então a princípio o Neuralink realmente funciona e tá conseguindo mudar aí a condição de vida de algumas pessoas. Esperamos obviamente que não dê nenhum problema aí com o implante desse cara e que essa tecnologia evolua cada vez mais, para quem sabe um dia esses implantes serem utilizados até para outras coisas, como para, sei lá, amplificar a capacidade mental dos seres humanos, para conseguir competir nesse mundo de inteligência artificial. Bom, e a Rússia tá ameaçando atacar a Starlink, dizendo que os satélites da Starlink são na verdade espiões em serviço do governo americano. A gente sabe que a Starlink do Elon Musk nesses últimos anos lançou um monte de satélites para o espaço e que permite a conexão à internet em locais remotos do mundo. E até muita gente tem criticado a Starlink por causa do lixo espacial, pelo fato de serem milhares ali de satélites no espaço. Isso tem até atrapalhado a visão de telescópios, por exemplo, que quando estão fazendo uma observação do espaço acabam tendo esse monte de satélite passando na frente. Só que segundo a Rússia, esses satélites estão sendo utilizados para obter outras informações. Segundo aqui uma ministra da Rússia, comentou que os Estados Unidos, Washington, tem se aliado a setores privados da economia para serviços militares. E que de fato a Starlink está participando de um contrato com o governo americano de 1,8 bilhões e que vai ser capaz ali de fazer o tracking, de rastrear alvos no chão. E assim, isso é meio óbvio, né? É óbvio que a Starlink ia estar lançando esses satélites para o espaço e eles não iam estar só fornecendo internet para as pessoas. Com certeza aqueles dispositivos têm outros recursos para estarem obtendo outras informações. Então, no fundo, não é nenhuma surpresa que isso iria acontecer. Só que o grande lance aqui pode ser que a Rússia ataque a Starlink. E isso seria uma coisa bizarra, né? Será que a gente está se encaminhando aí para uma guerra espacial? Até porque tem surgido outras matérias aí recentes falando que a Rússia e China querem colocar armas nucleares no espaço. Tem essa matéria aqui do The Verge falando sobre esse assunto. E de que o Putin teria indicado que colocar uma arma nuclear no espaço seria uma prioridade pro país. Então o George Lucas estava prevendo o futuro. Mas quem será que vai interpretar o Darth Vader nessa história? Nada a ver. Bom, e a Magnific AI, que é uma empresa que faz o upscaling de imagens utilizando inteligência artificial, que eu já comentei aqui em alguns vídeos meus, lançou uma nova funcionalidade, que é bem interessante, que é basicamente você pegar uma imagem e conseguir mudar o estilo dela, mas manter as mesmas posições das coisas na imagem. Você trocar o estilo da ambientação, mas manter, por exemplo, os móveis e um cenário. E isso é muito interessante, porque tem infinitas aplicações que poderiam ser feitas com isso. Por exemplo, você passar aqui uma imagem de um render sem nenhum tipo de estilo, só com cores brancas e sólidas, e a IA simplesmente criar isso daqui usando aquilo como base. Olha que impressionante o resultado. E isso é muito interessante porque pode revolucionar várias áreas do mundo do design. Design de interiores, obviamente, mas várias outras áreas, porque a IA consegue pegar uma base e modificar levemente isso para dar um outro sentido. Sei lá, eu sou meio fanboy dessa Magnific AI, porque os caras conseguiram criar um serviço que melhora muito as imagens e que muitas dessas aplicações famosas, como o próprio Midjourney ou o DALL-E, não conseguem fazer ainda. E o resultado é muito bom, né? Agora é possível mobiliar um apartamento inteiro só usando IA e o negócio fica super realista, o que é algo bem interessante. Bom, e o cofundador da Anthropic, o Jared Kaplan, deu um depoimento aqui falando sobre o que ele acha que serão os modelos de IA em breve. E principalmente o que eles estão trabalhando lá na Anthropic. Olhem esse vídeo aqui. You can
give Claude 3 many frames of a video and it can understand sort of the dynamics that are going on. So I think one direction that we're going to see explode very quickly, I think, is use cases that take advantage of all of the different modalities to bring AI more flexibly and fluidly to anywhere that we do business. So I expect that just as Claude can follow instructions and do tasks purely in text, we'll soon have systems that can look at your computer screen as an image and tell mouse, keyboard, et cetera, what to do in order to utilize all the interfaces that are already available to people. So I think that's one direction. And I think probably following on that will be cases where these systems can operate robotics and presumably start to enter sort of the real world. Então, assim, isso é algo que muita gente já tinha apontado que ia acontecer. De que essas IAs em algum momento vão estar conectadas com o nosso monitor, por exemplo, e vão conseguir controlar um computador, mexer no mouse e no teclado e fazer operações ali como se fosse um ser humano. Então toda aquela história de que, a IA não vai substituir os seres humanos, porque tem coisas ainda que precisa ter um ser humano ali mexendo para o negócio funcionar. Bom, esse argumento vai deixar de fazer sentido, porque muito em breve as IAs vão conseguir fazer tudo o que a gente faz, inclusive nossas habilidades físicas de mexer no mouse e no teclado. E pelos depoimentos do Sam Altman da OpenAI, que ele deu na entrevista com o Lex Fridman, muito provavelmente, além da Anthropic, a OpenAI também está trabalhando em algo parecido com isso, e que muito provavelmente eles vão estar lançando aí nos próximos meses. We will release an amazing model this year. I don't know what we'll call it. So that goes to the question of like, what's the way we release this thing? We'll release over in the coming months many different things. I think that'll be very cool. I think before we talk about like a GPT-5 like model called that or not called that or a little bit worse or a little bit better than what you'd expect from a GPT-5, I think we have a lot of other important things to release first. Bom, e algo interessante que foi lançado aí recentemente é esse robô da Unitree, o Go 2, que pode ser adquirido por $1.600. E é basicamente uma cópia ali dos robôs da Boston Dynamics. E tem alguns vídeos aqui mostrando o negócio funcionando e que é realmente interessante. É basicamente uma cópia ali daqueles cachorros da Boston Dynamics que você pode agora comprar por um valor relativamente barato e que tem várias funcionalidades. Algumas não tão úteis quanto as outras, mas, bom, ele consegue fazer isso também. E assim, tem esse vídeo aqui do Go One, a versão anterior desse modelo. Mas algo interessante é que você pode usar um robô desse para carregar coisas para você. E sei lá, pelo vídeo aqui parece que a agilidade desse robô é realmente muito boa. Inclusive, se ele fica de cabeça para baixo, ele consegue virar sozinho. E assim, sinceramente, pode ser que seja algo bem útil ter um robô desse, né? Carregar ali sacolas de supermercado parece ser uma boa funcionalidade. E muito provavelmente a gente vai começar a ver esse tipo de robô aí de forma cada vez mais frequente, pelo fato de agora estar saindo essas versões por preços acessíveis. E quando a gente para pensar que essas empresas como a Anthropic já estão trabalhando em formas de colocar esses modelos de LLM com outras funcionalidades que interagem com o mundo real, daqui a pouco esses robôs aí vão estar andando pelas ruas usando como base de raciocínio esses modelos da OpenAI ou da Anthropic. E talvez seja uma coisa até meio difícil de lidar, né? Se a gente já acha o ChatGPT super inteligente e às vezes até mais inteligente do que a gente, imagina quando a gente achar isso do nosso robô cachorro. Isso talvez seja algo problemático.